24 horas de louvor e adoração. Toque de adoração no ar. Rádio feita para quem adora. Jovem Gospel. E aqui começamos nossa reflexão de hoje, nesta manhã de terça-feira, dia 7 de março de 2023. Hoje nós vamos falar sobre Maria Madalena, uma das personagens da Bíblia, né? Uma das servas do Senhor, que foi destemida, que buscou o Senhor, que decidiu andar com Cristo. A nossa leitura de hoje é em João capítulo 20, versículo 1 e versículo 10 ao 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Quanto podemos aprender nesse texto, né, Liana? Sim. A voz de Jesus quando chamou Maria pelo nome. Ela não reconhecia Jesus, mas ele falou Maria, e ela o reconheceu. Você reconhece a voz de Cristo quando ele chama você? Muitas vezes estamos tão envolvidos nos nossos afazeres, preocupados, né? Com os nossos tantos problemas para resolver. E Jesus fala conosco e nós não ouvimos, nós não entendemos porque estamos tão envolvidos com as coisas do mundo. Mas Maria naquele momento ouviu ser chamada pelo Mestre e ela reconheceu Jesus. Outra coisa muito importante, ver que Jesus falou e deu a primeira missão para ela: vá aos meus irmãos e fale. São detalhes que podemos observar numa leitura que nos traz vida e nos traz o entendimento, a grandeza. Uma das coisas muito importantes também que podemos tirar desse texto é que Jesus fala: vai, fala que o meu Pai e o Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Gente, Jesus nos uniu a Ele como filhos de Deus. Nesse momento em que nós aceitamos Cristo e que reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós somos chamados filhos de Deus. E Deus nos ama e quer nos trazer a vida e nos trazer a Ele. Não vamos desperdiçar, vamos aproveitar o tempo que temos, esse presente de Jesus, como Maria Madalena aproveitou. Ela não desistiu. Maria Madalena foi uma mulher especial. Dela, Jesus havia expulsado 7 demônios, oriunda de Magdala. Às margens do mar da Galileia, tornou-se um exemplo de fé e dedicação para todos nós. Hoje, nos dias de hoje, podemos ler essa palavra e pegar como exemplo a história dessa mulher. Mulher que amava Jesus como o seu Senhor, Mestre e Salvador. Percebemos isso por meio das suas atitudes em diversas ocasiões. Um exemplo encontramos em João 20, versículo 1 e 10 a 18, que nós acabamos de ler. Madalena queria ter um encontro com Jesus, mesmo sabendo que ele estava morto.
E para tanto saiu bem cedo, estando ainda escuro. Naquela madrugada teve uma surpresa. Não havia mais impedimento. A pedra que fechava o acesso à sepultura havia sido removida. É isso que também acontece conosco quando buscamos com ansiedade o encontro com Jesus. Você tem buscado Jesus? O que tem te impedido de ter esse encontro com Ele? De ver Jesus vivo? De ver um Jesus salvador? Um Jesus protetor? Um Jesus que cuida, que te ama, que cuida de você. Qualquer obstáculo será removido da sua vida se você buscar Jesus com todo o seu coração, com toda a sua força e todo o seu entendimento. Nada pode impedir o teu encontro com Cristo. Madalena ficou diante do sepulcro vazio para chorar. Estava chorando. Olhando para dentro do sepulcro, viu 2 anjos. E assim, é assim mesmo quando estamos com o coração apertado. Somos consolados com a presença de Deus. Naquele tempo, eram anjos seus emissários. Hoje, o emissário de Deus é o Espírito Santo, consolador. Quando estamos tristes, Ele nos consola. Por isso que a palavra de Deus diz para nós não entristecermos o Espírito Santo que habita em nós. Quando Jesus subiu naquela cruz, Ele ressuscitou no 3º dia. Ele partiu para o Pai, mas deixou o seu Consolador, o seu Espírito Santo, para nos acompanhar, não nos deixar órfãos, mas sim cuidados por Ele. Pena que muitas pessoas não sabem aproveitar isso e entristece o Espírito Santo que há em vocês. Se envolve com tantas coisas ruins, com o pecado. Se você quer entristecer o Espírito Santo, desobedeça a Deus, faça coisas que Deus não aprova, e provavelmente você vai estar distante do Espírito Santo. Quer a presença do Espírito Santo em seu coração para te consolar, para te ajudar na tua caminhada cristã, para ter dias felizes e viver uma amizade íntima com o Senhor? Faça o que Deus aprova. Procure ler a sua palavra, procure orar, procure com ansiedade, assim como Maria Madalena foi, mesmo sabendo que Jesus estava morto, mas queria estar na presença dele lá. Hoje nós temos Jesus vivo, que ressuscitou, que está à destra de Deus, que deixou o seu Consolador conosco para nos orientar e nos acompanhar na nossa caminhada. Não vamos desanimar. Naquela manhã especial, de repente Jesus se apresentou ao lado de sua serva fiel, triste e sem consolo. Ela não o reconheceu de imediato, precisou de um diálogo com o mestre. Mulher, por que você está chorando? E a quem está procurando? Falou-lhe de sua tristeza, e Jesus apenas disse, Maria. E ela reconheceu seu mestre, exclamando, admirada e consolada, Rabuni. Transformada, saiu correndo para cumprir sua primeira missão. E a missão de todos nós que temos hoje, de falar de Jesus, que Ele está vivo. Essa é a missão que Maria Madalena recebeu de Cristo, a sua primeira missão. E a nossa missão hoje é a mesma, de falar de Jesus vivo, que ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. Você tem feito isso? Você tem cumprido essa missão? Levar aos discípulos a mensagem da ressurreição de Cristo? Eu vi o Senhor, Ele está vivo. Madalena também foi uma das que estiveram presentes perante a cruz, junto com Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e os discípulos João. E o discípulo João foi encorajada e fiel, foi corajosa e fiel, não fugindo com os demais discípulos que, quando Jesus foi preso, abandonaram ele, mas ela permaneceu. É mais um exemplo para nós nos dias de hoje. Permanecer. Não importa as circunstâncias que nós estamos passando. Não abandone o compromisso que você tem com Cristo, porque Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar, e mesmo assim nós não merecíamos, mas Ele fez por amor. Nós podemos ver também um exemplo muito especial de Esté. A rainha Esté teve uma oportunidade de livrar o povo judeu, arriscando sua própria vida para salvar o seu povo. Em Esté, no capítulo 4, versículo 15 e 17, então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã,
e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante os 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas, minhas criadas, jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções que Esté tinha falado para ele. Gente, nós devemos ter o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas e dar a nossa vida por Ele também. Muitas vezes nós nos arriscamos pouco, investimos tão pouco para o reino de Deus, quando estamos diante de situação que precisamos investir o nosso tempo, investir o nosso recurso que temos, investir algo, tirar algo de nós para que a palavra de Deus chegue em algum local, para que alguém seja salvo, para que alguém conheça e saiba falar sobre Jesus. Nós nos acovardamos e nos afastamos. Nós desistimos da caminhada. Para sermos aprovados por Deus, temos que olhar exemplos como Maria Madalena, como a rainha Esté, que correu risco de vida naquele momento. Também podemos ter como exemplo Ruth, que teve uma oportunidade muito grande de servir a Deus e de levar e de nos trazer um exemplo como esse que temos aqui. Lá em Ruth capítulo 2, versículos 5 a 12 diz: Boaz perguntou ao capataz dos seus ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que o deixasse colher e juntar espigas e entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Um exemplo como esse nós podemos ter que ela abriu mão de toda a sua parentela, da sua vida que tinha lá, para viver com a sua sogra Noemi, e veio para uma terra estranha, de pessoas estranhas. Mas sabe qual foi a recompensa que Ruth recebeu? De estar na genealogia de Cristo. Pois é, se você for ler lá em Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Que bom, né? Quando nós investimos no reino de Deus, quando nós não temos medo de perder nada, nem a nossa própria vida, em favor do reino de Deus, Deus nos recompensa com coisas que o mundo não pode nos dar. Uma vitória muito grande é vencer o pecado, é estar firme nas promessas de Cristo, aguardando a sua volta para estar com Ele na eternidade. Dias difíceis nós passamos, assim como essas mulheres passaram, e deixaram exemplo para nós hoje, que vale a pena investir no reino de Deus, que vale a pena buscar a presença do Senhor. Vamos fazer isso e vamos andar com Cristo, pois essa geração em que nós vivemos é uma geração que precisa ouvir falar de Cristo, uma geração que está perdida sem saber e nem ter valores a quem buscar, estão perdidas nos seus pecados, precisam ouvir exemplos como dessas mulheres que dedicaram suas vidas a andar com Cristo. Que o Senhor desperte em nossos corações,
Que possamos ler na sua palavra, encontrar exemplos como exemplos de Ruth, Maria Madalena, de Esther, de Maria, mãe de Jesus, de tantas outras Marias, de tantas outras mulheres que dedicaram suas vidas ao reino de Deus, que podemos pegar como exemplos e viver de acordo como elas viveram. Que Deus abençoe você.